Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos no livro de Marcos. Oh, glória, aleluia. Vencemos um livro, irmãos. Glória a Deus, ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor. Boa noite. Como que você está? Como foi o seu dia? Tá tudo bem? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus, aleluia. E vamos, irmãos, agora iniciar o livro de Marcos. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, que neste momento que vamos iniciar, meditar, refletir, Senhor, neste livro tão precioso, o Senhor possa falar conosco. Senhor, ministre em nossos corações. Fale, Deus, com cada um que está ouvindo a Tua palavra. Deus, visite vidas, transforme, cura a Tua palavra, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que opera maravilhas, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, no poder, Senhor, que tem aqui. Por favor, Pai, eu te peço, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ovelhinha de Jesus. Comece aqui com Marcos, não desista, vamos firme buscando ao Senhor. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Fica aí, me deixa aqui não, hein? Enquanto o livro de Mateus tinha por objetivo, tinha por propósito provar que Jesus era o Messias, ou seja, Mateus, ao escrever o seu livro, qual era o objetivo dele? Era provar para as pessoas que Jesus era aquele prometido, o Messias lá do Velho Testamento. E como que Mateus escreveu o seu livro? Começou falando da genealogia de Jesus, né? Não sei quem, filho de sei quem, filho de sei quem, não tem? Até chegar a Jesus para dizer que Jesus fazia parte ali da linhagem de Davi, para provar para as pessoas, é ele o prometido, é ele que nós tanto esperávamos. E contou também do nascimento de Jesus, né, de uma virgem, aquele milagre todo. Já o livro de Marcos, que vamos começar hoje, o objetivo não é provar que Jesus era da origem de Davi, era o Messias. O objetivo dele é apresentar Jesus através das suas obras. Era dizer que Jesus era o Messias por meio de suas ações. Quantos milagres que Jesus fez! Homem nenhum, homem algum fez aquilo que Jesus fez. Então, Marcos começa o seu livro não falando da genealogia ou falando do seu nascimento. Marcos começa o seu livro falando de João Batista, que veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. Por que isso? Porque naquela época, qualquer autoridade romana que ia chegar em um local, antes daquela autoridade chegar, antes tinha um mensageiro que preparava o caminho. Vamos supor, o presidente da república vai vir aqui. Aí antes de chegar o presidente, vinha, né, aquele comitê preparar tudo para a chegada do presidente. Então, naquela época, com as autoridades romanas era assim. Ia, né, o mensageiro, o arauto, preparar o caminho. Então, Marcos, ele quis mostrar aqui que Jesus, sendo rei, também teve alguém para preparar o caminho. E quem veio preparar o caminho? João Batista, oh glória! João Batista veio preparar o caminho para a chegada de quem? Do nosso Jesus, do nosso rei. E começa assim o livro de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio um anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Oh glória, aleluia. Quem é esse anjo? É João Batista que veio preparar o caminho. Irmãos, nós somos advogados, né? Eu e o meu esposo. E qualquer ação que você for entrar na justiça, qualquer processo, tem que ter prova. Tanto que nós sempre conversamos com os clientes. Olha, se não tiver prova, a causa é perdida. E tudo você tem que fundamentar. Tudo você tem que dizer para o juiz. Juiz, ele tem direito a essa caneta porque lá atrás aconteceu isso, isso e isso. Tudo você tem que provar.
E aqui Marcos, irmãos, já começa o seu livro provando algo. Ele já chega começando, como está escrito no profeta Isaías. Ele já vem fundamentando quem era João Batista. João Batista, quem disse dele foi Isaías lá atrás, já trazendo a prova aqui, já fundamentando. Eis que envio o meu anjo ante a tua face. E lá, Isaías, olha o que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista batizando aonde, irmãos? No deserto, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos aqui começou o seu livro usando como prova já o quê? O que Isaías disse lá atrás. Porque lá Isaías disse sobre João Batista. E como João Batista veio preparar o caminho para a chegada de Jesus, olha olha a mensagem dele. Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Está vendo como ele realmente veio, meus irmãos, preparar o caminho? E Marcos aqui em seu livro, ele é rápido. Ele começa dizendo fatos, as ações de Jesus. Já começa dizendo que Jesus foi batizado. Depois dele falar um pouco de João Batista, que veio preparar o caminho, provar, falar que Isaías lá atrás já tinha dito João Batista, ele fala aqui no batismo de Jesus. Depois ele diz que Jesus foi enviado pelo Espírito Santo para o deserto e lá foi tentado por Satanás. Ele é bem breve em suas palavras, porque ele quer mesmo chegar nos milagres de Jesus, nas ações de Jesus. Olha, como que o homem comum poderia fazer isso, aquilo? Então aqui, a partir do versículo 14, ele já entra no ministério e na mensagem de Jesus. Aqui ele começa dizendo que Jesus começou a pregar na Galileia e 4 pescadores seguem a Jesus. E depois ele fala que Jesus já começou ensinando com autoridade. No versículo 22, Marcos diz: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava tendo autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava de forma genuína, de forma verdadeira, enquanto os escribas ensinavam uma coisa e não viviam aquilo. Sabe aquela pregação superficial, aquela religiosidade, aquele ritual? Não, o nosso Jesus pregava com amor, pregava com a alma, ele estava ali com uma missão. E aqui diz, irmãos, que veio o inimigo ali, ele começou a expulsar e o inimigo disse: o que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és Santo de Deus, o próprio inimigo. E Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Ou seja, Marcos contou esse relato aqui porque Jesus tinha autoridade, tem, sobre os inimigos, sobre os demônios. Ele tem poder. Irmãos, estamos aqui ouvindo os relatos de Marcos, que apresentou para o povo, por meio deste livro, as ações de Jesus. Então, não vamos ouvir apenas como histórias, como algo que passou no passado. Não. Mas que possamos entrar nessa história, nos colocar naquele lugar, no meio da multidão ali. Entra na história, irmão. Entra na história, minha irmã. E creia que o nosso Deus, ele esteve aqui na terra e fez milagres. E que essa história não é uma historinha boba, não. É a história do nosso rei. Ele fez milagres e não quer dizer que ele não faz mais. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que ainda hoje tem autoridade contra os demônios. Ele ainda hoje expulsa em nome de Jesus. Nós somos servos dele. E se nós estivermos na presença do Senhor, buscando, orando, jejuando, fazendo a vontade dele, o Senhor nos usa
para expulsar os demônios, para fazer grandes coisas em nome dele. Então não acompanhe, não leia o livro de Marcos apenas como historinhas, não. São relatos, são fatos, são provas das ações do nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos ver Jesus curando a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava deitada com febre e logo falaram para Jesus: Jesus, a sogra de Pedro está passando mal. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou. Oh, irmãos, o nosso Deus é um Deus que cura febre, mas também cura câncer, cura doenças que para o homem é impossível. Ele ainda é o mesmo. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos enfermos que se achavam diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conheciam. Olha que sério isso. E aqui também diz que Jesus curou um leproso. E assim termina o capítulo 1. E esse leproso rogou a Jesus e colocou-se de joelho diante dele e dizia: se queres, oh glória, se queres, bem pode limpar-me. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, nosso lindo Jesus, nosso Pai, movido de grande compaixão, estendeu as mãos e tocou e disse-lhe: quero, aleluia, ser limpo, glória a Deus. E aquela lepra desapareceu, e logo desapareceu, glória a Deus, e ficou limpo. Irmãos, e para finalizar aqui o capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico, e Jesus viu fé neste paralítico, porque era tanta gente que sabe o que os amigos fizeram? Abriram um buraco lá no telhado e colocaram e passaram um paralítico. E Jesus disse, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te do seu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que tem poder para perdoar pecado e para curar a enfermidade. Pecou? Peça perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse para o Senhor. Ele tem amor para você, ele tem perdão. E assim termina, meus irmãos, o capítulo 1 de Marcos, com esse leproso sendo curado, sendo limpo. E Jesus disse para ele ficar quietinho, mas ele ficou tão alegre que saiu falando para todo mundo e começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. O leproso, irmãos, depois de ser curado e limpo, não resistiu não, quis espalhar para todo mundo o que tinha acontecido com ele. E você, quando recebe alguma bênção, o que você faz? Esconde, se cala ou você fala? Você tem um costume de testemunhar? Testemunhe, porque isso edifica a fé das pessoas. Eu sempre peço lá no Instagram para os irmãos testemunharem quando algum louvor toca, quando alguma palavra toca, porque isso me edifica, irmãos, porque a nossa batalha espiritual é grande. O inimigo sempre está com seta, dizendo que estamos aqui em vão, dizendo isso, aquilo. Então nos edifica, nos fortalece quando leio uma mensagem dizendo como este louvor falou comigo, como essa oração me ajudou, como a palavra falou comigo. Irmãos, é como diz a irmã, né? É como refrigério, glória a Deus. Sabe, irmãos, traz uma alegria tão grande saber, glória a Deus, o Senhor está neste negócio, porque eu de mim mesma jamais teria uma palavra de refrigério para alguém. Eu de mim mesma jamais teria uma palavra
que levasse paz, porque eu sou falha, eu sou pecadora. Só pode ser Jesus mesmo usando esse vaso, esse ser humano tão falho. Então, testemunhe, sabe? Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Eu sei que você tem bênção para contar, não tem? Se você chegou até aqui, o último minuto do vídeo, chegou até aqui e fala, eu tenho bênçãos para contar, eu cheguei até aqui. E conte as bênçãos, assim como o leproso, espalhe para todo mundo o que Deus fez na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Me deixa aqui sozinha não, fique aqui comigo nos devocionais. Vamos começar Marcos. Vamos buscar o Senhor, leia, se esforce, tenha bom ânimo, porque grandes são as coisas que o Senhor tem preparado pra gente. Eu creio, tá? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Te amo, ovelhinha de Jesus. Fique na paz do Senhor.